Fala, galerinha. Eu quero falar sobre um assunto muito divertido hoje, para variar um pouco aqui no canal. É uma coisa que se chama Girl Cyberdecks, que sei lá como é que a gente traduziria, seria os computadores personalizados de menina. Isso é uma tendência que tá rolando no TikTok. Eu comecei a curtir uns vídeos assim no Insta também, meu feed do Insta agora tá lotado disso. E é uma comunidade que tem muito a ver com o que, sei lá, antes a gente chamaria de do it yourself, o pessoal que constrói seu próprio hardware, seus próprios computadores, mas também é muito misturado com a comunidade feminina e tem um quesito político ali por trás e eu acho que é bem interessante. Então, vocês vão gostar, nós vamos falar aqui hoje em modo grande, estilo vlog aqui, mas antes a gente vai reagir um pouco a alguns desses vídeos para vocês verem o que eu tô querendo dizer. Olha só que maneiro isso aqui. Ela fez o dela dentro de uma bolsa que tem uns acabamentos de concha e tal. Inclusive, esse perfil aqui, Ubei Bubei, eu acho que ela é a mais famosa construtora disso exatamente por causa desse cyberdeck de concha que ela fez. Tem esse aqui, que foi feito dentro de uma lancheira da Poly, é isso? É o Poly Pi, porque tem o Raspberry Pi ali, olha só o tecladinho dobrável que tira de dentro, todo cheio das pequenas das bijuterias. É uma impressora aquilo? É muito legal isso. Ah, e daí tem esse vídeo, inclusive, que é uma entrevista que fizeram com algumas pessoas e tal, e daí tá mostrando vários projetos aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Pequenas telas, pequenos microcontroladores, a gente tem os teclados e tal. Mas acho que vocês entenderam mais ou menos qual é a tendência, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E embora hoje não tenha um roteiro especificamente, eu vou deixar todos esses links e coisas que eu mostrei e alguns artigos que eu li, e alguns vídeos que eu li para descobrir sobre essa tendência no roteiro que vai estar no link fixado ali também, né? Então sempre no link fixado tá as coisas. Então assim, que nem eu disse, isso é uma tendência, tá? E uma das coisas que o pessoal mais pergunta nos comentários é que porra é um cyberdeck, tá? E assim, eu também não usava esse nome aqui para esse tipo de projeto. Isso não é um termo que está sendo começado a usar agora, né? Inclusive é engraçado. Outro termo que surgiu na literatura de ficção científica, aparentemente ele surgiu no Neuromancer do William Gibson também, né? Um texto para a internet, todas essas coisas que tem a ver com cyberespaço, foi esse livro também que inventou. Ele é um pequeno computador que parece aqueles computadores retrofuturistas da ficção científica. Então ele explicitamente não pode ser pequenininho, bonito, com um design, sabe, todo moderno. Ele precisa ter partes grandes, ele precisa ter partes que parece que não são 100% encaixadas, ele precisa ter esse aspecto artístico, mostrar que ele tem plástico, metal, talvez uma peça de madeira, coisas antigas misturadas ali. Então ele também é uma coisa que é meio artística, assim, né? Meio performática. Tipo, não é só ter um negócio de computação, tu quer ter um pedaço que parece um computador como ele apareceria na mídia. Que nem eu disse, essa comunidade ela já existe antes, tem a comunidade que constrói esses cyberdecks e eu provavelmente chamaria isso antes de do it yourself, as comunidades de hardware e tal, eu não estava muito envolvido nisso. Comunidade hacker, né? Eu sou um cara mais do software, por exemplo. E o que muitas pessoas dizem, tá, ok, você tem um computador que é estranho, né, e tal, pra que serve isso? E a moral toda é que isso tem muito a ver com a própria coisa que eu falo aqui de fazer o meu home lab em casa, rodar meus próprios serviços. Na realidade, as pessoas começam primeiro com esse projeto, querendo fazer alguma coisa, e daí depois pensam, ok, eu vou usar isso para armazenar a minha pesquisa que eu estou fazendo sobre algum tipo de coisa. Os meus dados vão ficar ali. Eu vou usar isso para escrever meus textos. Eu vou, por exemplo, esse é uns projetos bem legais que tem, depois vocês procurem, as telas de e-ink, tipo a tela do Kindle, e fazer um leitor de livros portátil. Ou, na realidade, eu vou fazer um Tamagotchi ou um videogame que usa essa tela de e-ink. Todos são projetos artísticos, projetos para tu se desafiar, tentar criar uma coisa legal, sabe? Você pode criar uma máquina de joguinhos, você pode criar uma máquina para acessar apenas as notícias, de preferência até desconectado da internet. Se você pensar que nem eu, que assim, pode ser que a gente fique sem internet, pode ser que a gente não tenha acesso mais a serviços das big techs, então é esse tipo de coisa. Eu acho que vocês entendem por que é legal, sabe? Mas o processo de construir e ter esse negócio, às vezes é mais interessante do que a gente vai poder fazer com isso, tá? E que nem eu disse, isso tem muito a ver com a tendência do Home Lab, porque eu já tenho o meu próprio servidor de mídia em casa, eu já tenho um negócio que agrega todas as minhas notícias, eu já tenho agora um negócio que roda modelos de IA locais aqui dentro de casa.
Já tenho o Nextcloud com os meus arquivos, inclusive os roteiros que eu mostro aqui são todos hospedados no Nextcloud que tá aqui dentro da minha casa. Então, se eu tivesse outros pequenos computadores para fazer coisas específicas, interagir com esse serviço, ia ser muito divertido, sabe? A minha casa começa a virar um museu da tecnologia que nunca existiu. E assim, se vocês quiserem fazer seu próprio, a maioria dos projetos que são mostrados ali, isso é outra coisa interessante. Ó, eu tenho um Raspberry Pi 2 aqui. Não sei quantos anos já tem esse carinha aqui, deixa eu mostrar. Ele não tava dentro da caixa, ele tava aqui dentro. Ó, geralmente o pessoal compra essas plaquinhas pequenas aqui que tem um computador inteiro nessa placa. Tem saída USB, de rede, HDMI. Eu botei um adaptador de Wi-Fi aqui. O sistema operacional vai dentro desse cartãozinho. Isso é outra coisa muito legal. A maioria dessas pessoas são pessoas que manjam de TI, mas muitas pessoas não manjam. E, inclusive, eu curto muito isso porque eu não gosto muito da parte de hardware, né? Eu sou um cara muito mais do software, então esse tipo de placa aqui, quando teve o Arduino também, que é aquela plaquinha para programar microcontrolador mais fácil, isso me ajudou muito, porque eu não sou a pessoa que gosta de soldar, entender como é que conecta componentes e tal. Então, vocês podem procurar isso. O problema é que anda muito caro, tá? Os Raspberry Pis. Os projetos prontos com isso, mas na China tem outras plaquinhas, coisas assim que vocês podem comprar. Eu tenho um ESP32 aqui dentro, que é um microcontrolador que tem acesso a Wi-Fi, mas ele, né, tem muito menos processamento, mas dá para fazer uns projetinhos legais e tal. Então, se vocês quiserem começar a fazer o projeto, vocês basicamente podem conseguir uma dessas placas ou usar coisas que vocês têm em casa, tipo, quem é do campo da computação sempre tem muito hardware aqui parado e tal que vocês podem fazer. E daí vocês podem usar um invólucro de algum brinquedo, de alguma bolsa que nem tá mostrando lá, conectar os componentes que vocês têm aí, conseguir uma bateria, conseguir um HD, conseguir uma tela, essas coisas vocês podem comprar baratinho dos sites da China e tentar fazer seu projeto, né? O Raspberry Pi tem todos esses pinos aqui que a gente chama do GPIO, que daí vocês podem conectar outros componentes e tal, programar isso. Tipo, é muito divertido, meio que o céu é o limite. E a maioria desses projetos que vocês vão achar no TikTok, no Instagram, das pessoas criando, são pessoas que não são, assim, extremamente técnicas, elas só estão construindo coisas legais com acesso à tecnologia, que é o que eu faço na maior parte das vezes, né? E muitas vezes são pessoas que têm um senso estético, um senso de criatividade muito maior do que pessoas que são meramente técnicas. Acho que é por isso que é tão fascinante, e quando vocês começarem a ver esses vídeos e ser recomendados mais vídeos, vocês vão ver por que é viciante, né? Mas assim, por que as pessoas fariam isso, né? Se eu não conseguir convencer vocês ainda. Aqui é a parte que vai um pouco mais profunda a discussão. Eu li vários textos sobre isso, eu vi o que as pessoas estavam falando, entrevistas, os vídeos. E, obviamente, um componente gigante que tem aqui é a questão da nostalgia pela tecnologia mais antiga. Se vocês prestarem atenção, aquelas coisas que as meninas estão construindo ali, aquela mistura com brinquedos e outras coisas, lembra a gente da tecnologia que existia quando a gente era criança, quando a gente era jovem. E era uma tecnologia que a gente tem nostalgia, obviamente. É uma tecnologia que não era tão misturada com todos os aspectos da nossa vida, inclusive o fato do Cyberdeck ser uma coisa que tu fecha, que talvez não tenha acesso à internet, tem um pouco a ver com isso. É uma época onde a tecnologia parecia algo inovador e divertido e não era talvez uma grande fonte de ansiedade para todos os aspectos da nossa vida. Outra coisa muito legal, e eu vi várias pessoas falando isso, é que é uma tecnologia que tu constrói com uma intenção. Ela, de propósito, é desconectada da internet e tem um propósito específico. Ela não é uma máquina que, eventualmente, tu vai usar para entrar dentro de uma rede social e ficar vendo as notícias desgraça do mundo, sabe? Ficar fazendo um scrolling. Então, isso é uma coisa que é muito divertida nas pessoas. E tem relação também com aquele movimento que vocês devem ter ouvido falar, que inclusive se fala muito na mídia assim, os jovens agora eles estão buscando experiências fora da tecnologia, experiências analógicas, tentando fugir mais da tecnologia digital e da internet. Então tem um pouco a ver com isso. Mas uma coisa que chama muita atenção é que tem uma cultura política por trás do movimento, tá? Principalmente as pessoas que estão encabeçando a comunidade, que nem eu mostrei, aquela menina que fez o mais famoso, que é a bolsa de concha e tal, que tá dentro, ela fala em alguns momentos que a ideia é que o movimento tenha uma certa política, tá? Que tipo de coisas eles falam? Por exemplo, ela fala que ela não tá afim de vender versões prontas disso, construir as coisas para vender, para ganhar dinheiro em cima, porque ela acha que isso estraga o próprio propósito do projeto, que é tu mesmo fazer, tu reaproveitar, tu criar baseado nas coisas que tu gosta e ser um projeto específico e único para ti.
elas também falam que a intenção não é misturar isso com tecnologias das Big Techs, com as tecnologias de IA, principalmente as que estão vindo das Big Techs, porque é um tipo de coisa que não tem a ver com o projeto, tá ligado? O projeto ele é para ser uma coisa que é pessoal, que cada um constrói o seu, para os seus usos pessoais, para ser uma coisa offline. Claro que vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a filosofia do projeto tem mais a ver com o contrário do que a IA é hoje. A valorização dos projetos criativos e únicos mais do que essa questão de inovação ou do design mais bonito, sabe? Ah, olha só que celular pequenininho e eficiente e que tem um maior processamento, não é essa pira que as meninas do Cyberdeck estão. Reusar os componentes antigos e outras coisas como parte integrante do projeto, isso é uma coisa que se valoriza muito. E os projetos serem explicitamente, que nem eu disse, por rejeitarem tantas coisas, sabe? Por serem meio gatekept, né? Eles botam um portão e dizem assim, nem todo mundo pode entrar aqui dentro. É pra ser uma coisa que é explicitamente contracultural. É pra ser aquela coisa que as pessoas olham e às vezes até ficam com raiva, assim, ah, parem de se divertir com isso. Por que vocês gostam disso? Isso não é um computador do jeito que deveria ser. Isso não é um computador construído da maneira mais eficiente, sabe? Por essas e outras, né, por ser um movimento que tem uma tendência contracultural atrás e que tem um conteúdo político que eu acho que é tão interessante, está chamando tanta atenção das pessoas, porque é um projeto que valoriza muito a tecnologia, mas tenta resgatar um aspecto da tecnologia que é meio nostálgico, que é meio não realista, principalmente hoje, a gente vendo o que ela se tornou, para que se torne uma coisa divertida, para que tu possa construir as tuas próprias, para que tu possa aprender, sabe? É só uma vibe legal, é muito legal ver esses projetos. E por último, né, uma coisa que a gente tinha que chamar a atenção é que meio que sempre tem a possibilidade, né, existe sempre o perigo disso virar mais um nicho de mercado e se tornar mais uma indústria que tem uma identidade, um tipo de influencer de criador, e daí eles vão te vender brinquedinho caro, coisinhas caras, curso, vão ser coach de construir teus próprios cyberdecks, e daí no final isso seja uma tendência também que gera mais lixo eletrônico. Ah, eu tô comprando um monte de produtos para fazer meus cyberdecks, e daí tu fica que nem eu, com caixas e caixas de dispositivos aqui, caixinhas que tu não tá sinceramente fazendo projetos com eles, sabe? Então existe sempre essa tendência e de que vire, que nem eu disse, uma identidade, assim, tem a identidade do nerd, tem a identidade do hacker, do otaku, as pessoas que são influenciadora de beleza, influenciadora fitness, as coisas de academia, música, sabe? Então existe sempre isso aí e é meio que uma coisa que vai contra a tendência, né, contracultural desse movimento. Então isso é um risco que tem que prestar atenção e é para vocês entenderem também porque às vezes existe o que a gente chama do gatekeeping, né? A pessoa que fica na comunidade fica dizendo você não faz parte da comunidade, você não deveria ser assim. É uma coisa que é meio chata, acontece na comunidade do rock, acontece na comunidade da tecnologia, de todas elas, né? Mas eu quero que vocês entendam também que para essas meninas que criaram a tendência, né, e estão expandindo, e claro, não precisa ser só coisa de menina, é só porque realmente está associado com elas o movimento, faz um certo sentido tu não deixar entrar todo mundo, tu não deixar isso ser corrompido, porque, enfim, elas não querem que vire um negócio consumista, capitalista também. É legal o fato de que é uma pequena comunidade agora, mas enfim, né? Já é popular agora. Falaram no canal Teclas, agora o negócio já é popular, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Um vídeo mais simples falando sobre os Girl Cyber Decks é uma tendência que eu tô muito viciado. Eu tava até pensando que quando a gente fizer a live essa semana, talvez na quinta de noite, na sexta de noite, a gente podia fazer um react aos melhores vídeos. Eu procuro aqui alguns e a gente pode falar sobre como construir os projetos e tal. É uma coisa que eu acho interessante e, de novo, fiquei fascinado com essa tendência. Mas e aí, o que vocês acharam? Vão construir seus próprios Cyberdecks aí em casa? Contem aí nos comentários, recomendem vídeos legais também que eu tô a fim de ver e nós nos vemos na próxima. Falou!